Graças pais amados, estamos aqui mais uma vez tendo o privilégio de juntos refletirmos acerca da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Ronei, pastor da Igreja Batista Liberdade, em Volta Redonda, e toda semana nós temos essa oportunidade de juntos refletirmos acerca daquilo que Deus tem proposto para os nossos corações. Nós estamos fazendo uma série de reflexões baseada nas lições da revista da Escola Bíblica Dominical, da revista Palavra e Vida, revista essa da nossa Convenção Batista Fluminense, e hoje vamos estar meditaremos sobre a lição 6, que tem por tema Elias, quando a adversidade é a falta de reconhecimento. E essa lição ela também é importante porque foi escrita por nossa querida irmã e amiga pessoal, a Zenilda Silva Pinto, que é membro ali da Igreja Batista Central aqui de nossa cidade, de Volta Redonda também. Um grande abraço a você, Zenilda, e muito obrigado por partilhar o seu conhecimento, né, a sua experiência através dessa lição com todas as igrejas da nossa convenção. Eu quero ler nesse momento, é o texto base dessa lição, está lá no livro de 1 Reis, capítulo 19. Eu vou fazer uma leitura inicial de alguns versos e ao longo da nossa reflexão nós vamos voltar, né, aqui também lendo outras partes desse capítulo de 1 Reis, capítulo 19. Vou iniciar a partir aqui do verso 1, que nos diz: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã a estas horas não fizer eu a tua vida como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e, para salvar sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. E ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Esse texto aqui, ele introduz um momento na vida de Elias, um profeta de Deus, logo após o seu êxito, a sua vitória contra os profetas de Baal, contra os 450 profetas de Baal, que naquele dia, né, foram exterminados, após Deus cumprir, né, a sua vontade e demonstrar o seu poder mediante a instrumentalidade do seu servo Elias. Mas essa lição nos fala que às vezes nós passamos por adversidade. E nessa experiência, nesse texto, nesse capítulo 19, vai mostrar exatamente, né, aquele momento quando aquele grande homem de Deus, profeta Elias, que havia ali triunfado sobre os 450 profetas de Baal, ele passa por uma adversidade profunda, que é a falta de reconhecimento. É interessante que a nossa irmã Zenilda, ela, na introdução da lição, ela apresenta um dado importante. A partir dos dados aqui de uma pesquisa, né, feita pelo ISMO, né, ela vai dizer que 89% dos profissionais se queixam de estresse por falta de reconhecimento no seu trabalho. Nós, seres humanos, né, atuamos, trabalhamos, realizamos, né, grandes feitos e, por vezes, desejamos ser reconhecidos socialmente, ser reconhecido por aqueles que estão à nossa volta. E Elias passou exatamente por isso, um momento de adversidade, que mesmo após ele ter feito, né, aquela grande obra, na autoridade e no poder de Deus, ele enfrentou a oposição de Jezabel. E ele então se sente compelido a fugir. O texto vai dizer então no verso 3 que temendo, pois, Elias, levantou-se para salvar a sua vida. E se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou seu moço.
e após ele mesmo caminhou sozinho, né, por mais um dia no caminho do deserto, né, e se assentou ali debaixo de um zimbro e pediu a morte, porque ele estava passando por um momento de grande luta interior, de grande depressão, e ele então se vê numa condição, pelas pressões externas, a estar ali pedindo a Deus para que tomasse a sua alma. E talvez você também já tenha passado por momentos assim. Talvez você esteja passando por esse momento. Quantos de nós já não se sentiu derrotado, não se sentiu, né, com medo, em pânico, devido a pressões externas, e Elias temia por sua própria vida naquele momento, e ele então cai numa depressão profunda, ao ponto de pedir a Deus para que tomasse a sua alma, para que pudesse então entregar a sua vida. Elias então aqui ele sofre pela pressão externa, ele sofre porque, mesmo tendo feito a vontade de Deus, mesmo tendo sido usado por Deus poderosamente, ele percebe que as pessoas ainda o estavam perseguindo. E talvez você também passe por isso, até mesmo na obra de Deus. Quantos de nós na igreja, né, nós dedicamos a nossa vida ao ministério específico, aquilo que Deus tem nos chamado, e nós só recebemos em troca, né, sofrimento, pressões externas, perseguições. Saiba, porém, que isso é natural. Se o próprio Elias, o grande profeta de Deus, passou por isso, você acha que nós, né, meros mortais, estamos isentos de tais adversidades? Na verdade, isso é muito comum. Nunca teremos ou nunca devemos esperar o reconhecimento das pessoas, né, o reconhecimento social pela obra que Deus tem colocado sobre nossas vidas. Se você tem buscado a glória, né, pessoal, é melhor você esquecer disso. Realizar a vontade de Deus é assumir, né, um compromisso com a palavra dele e agir para a honra e glória do seu nome e não para o reconhecimento pessoal. Mas diante daquele momento de terrível dor, né, de terrível lamento, Deus continua cuidando do seu servo, daquele que ele havia chamado para realizar a sua obra. E na vida de Elias foi assim. Deus não abandonou Elias naquele momento de dor. O verso 5 diz assim: deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido, sob pedras em brasa, e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse: levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. E aqui então mostra claramente que, mesmo em meio àquela dor, aquele momento, Deus não abandonou o seu servo. Deus não abandonou o seu servo Elias em meio à dor. Talvez você não receba o reconhecimento da sociedade. Talvez você se sinta isolado. Talvez você tenha que enfrentar oposições, como Elias enfrentou de Jezabel. Mas saiba, Deus é contigo. Deus não te abandona em tempo algum. E Deus não abandonou ali Elias. Então a primeira coisa que nós precisamos entender é que, em meio a qualquer adversidade, Deus jamais nos abandona. Deus jamais abandona os seus eleitos. Deus jamais abandona seus filhos, os seus servos. E naquela ocasião, Deus envia o seu anjo a Elias, dá pão a Elias, dá água e diz: levanta-te, porque o caminho de volta é longo. Vamos embora, né? Come, bebe e levante-se. Interessante também que naquele momento, né, com a presença de Deus, naquele lugar, Elias então vai ter a oportunidade de se derramar diante de Deus e colocar para fora todos os seus medos. O verso 9 diz assim: ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que lhe veio a palavra do Senhor e lhe disse: que fazes aqui, Elias?
E ele respondeu: tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. E aqui então Elias tem a oportunidade de conversar com Deus, de expor, o seu temor a Deus. E nessa hora você também, que está passando por adversidades, você pode estar na sua caverna, você pode estar aí isolado. Nós estamos nesse momento de pandemia, mais reclusos em nossos lares. E talvez você esteja passando por um grande aperto, um grande sofrimento. Mas saiba, você pode se derramar diante de Deus, expor os seus temores, a sua dor, pois certamente Deus está te ouvindo nesta hora. E quando você faz isto, Deus renova as suas forças. E o texto continua ainda. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Sai e põe-te neste monte perante o Senhor. E aqui Deus está te chamando, olha, sai da caverna, sai da dor, sai do temor, e se coloque na presença de Deus. E Deus aqui então, cuidando de Elias, Deus vai continuar dizendo com ele, a Elias: eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois o vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois o terremoto, um fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. E depois o fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu-se o rosto no seu manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E aqui então a história vai contar, que Deus vai dizer: olha, volta ao teu caminho para o deserto de Damasco. Volta e realiza aquilo que eu tenho colocado na sua vida. Saiba o seguinte, Deus tem um propósito para as nossas vidas. Deus tem um propósito para a sua vida. Se você tem enfrentado adversidades em função daquilo que Deus tem proposto para a sua vida, para o seu viver, saiba que você não está sozinho. Saiba que você tem um Deus a quem você pode recorrer nos momentos difíceis. E saiba também que Deus estará te fortalecendo, revigorando o seu vigor e dizendo: olha, vem, sai da caverna e continue fazendo a obra que eu determinei a você. Não espere reconhecimento de ninguém. Não espere elogios. Não espere aplausos. Infelizmente vivemos, somos humanos, mas vivemos em meio a uma sociedade que os seres humanos eles desejam a aprovação dos outros. Mas precisamos viver buscando a aprovação de Deus. Como diz ali no Novo Testamento, os apóstolos, mais importa agradar a Deus do que aos homens. E você precisa ter isso na sua mente. E não desista. Não se deixe abalar pelas adversidades. Todos os homens e mulheres que Deus chamou, que Deus vocacionou, enfrentaram adversidades para realizar o propósito de Deus. Mas todos eles foram valorizados por Deus. Todos eles receberam o cuidado especial de Deus. E todos eles triunfaram, foram mais que vencedores naquilo que Deus havia colocado para as suas vidas. E a palavra é essa, Sai, Sai da caverna, sai de onde você está, vai, volta ao caminho, sai da caverna, venha para a presença de Deus. Deus restaurará a sua vida. Deus estará restaurando a sua vida. E em seguida, vai e cumpre a obra que Deus destinou para você. Que essa lição, que essa reflexão, que essa experiência do profeta Elias possa inspirar a sua vida nesta hora.
e que o Espírito Santo de Deus possa ter realizado a obra do Senhor na sua vida, no seu coração. Que Deus mais uma vez te abençoe, que Deus te guarde, te dê força, alegria, disposição, e que Deus guarde a sua casa e a sua família. Mais uma vez eu agradeço por nossa parceria aqui nesse canal do YouTube, e que Deus nos abençoe para que possamos ter outros momentos aqui juntos para a sua honra e glória. Um grande abraço e até o próximo momento.